tarde a todos. A gente vai conversar um pouco aqui sobre um assunto que está muito em alta. É um assunto assim que, na verdade, ele vem ganhando força desde 2013, 2014. Basicamente, o contexto seria microserviços, mas não vou falar especificamente sobre microserviços ou sobre definições do que seriam serviços ou coisas desse tipo. A proposta dessa talk é basicamente a gente entender motivos que nos levam a segregar as nossas aplicações, ou seja, por que a gente precisa ter um microserviço, ou por que eu preciso isolar determinado ponto da minha aplicação. A partir daí a gente vai compreender o que temos computacionalmente que nos orienta a fazer essa segregação da nossa aplicação, e a partir daí a gente vai entender que se segregamos, se separamos as nossas aplicações em um ou vários serviços, a gente vai precisar em determinado momento interligá-los. Em determinado momento, a gente vai precisar conectar esses serviços uns aos outros. Então, o tema dessa talk, ela vai justamente explorar os modelos de comunicação que a gente tem. E esses modelos de comunicação, eles não servem simplesmente ou unicamente para microserviços, né? Eles são modelos de comunicação que estão presentes até mesmo nas nossas aplicações tradicionais, nas nossas aplicações monolíticas, seja utilizando uma API, você construindo algo com Spring, você vai perceber que o ferramental ele já está ali. Talvez não aplicado para esse conceito, talvez não aplicado de maneira direta em cima do que seriam os modelos de comunicação propriamente dito. O meu nome é Eduardo, eu trabalho como arquiteto de software na Zarp. A gente é uma empresa que trabalha com consultoria e desenvolvimento de aplicações. A gente está localizado aqui em Araraquara e São Carlos. E, sem mais delongas, por que eu separo uma aplicação? Alguém se arrisca a dizer? O porquê que a gente separa uma aplicação? Ou por que a gente não seria saudável, por exemplo, eu iniciar uma aplicação já toda segregada, já contendo vários microserviços, já contendo vários serviços? Alguém se arrisca alguma coisa? A gente tem que compreender, a ideia aqui basicamente não faz, pelo menos na minha opinião, que não faz sentido você iniciar uma aplicação já com microserviços. Por quê? Porque você vai ganhar uma série de benefícios que o monolito também poderia te trazer a primeiro momento, só que, no entanto, a tua aplicação ela vai evoluindo, a sua necessidade de negócio ela vai mudando, e não necessariamente o seu software inicial, a sua solução inicial, é a mais adequada para o momento que o seu software está vivendo, para o momento que o seu negócio está vivendo. Basicamente, se o seu negócio fosse transportar filhotes de elefante, você teria o carro que resolveu o teu problema, mas agora o teu cenário mudou, tua necessidade de negócio mudou e você precisa se adequar a isso. E como que a gente faz para poder se adequar? Ou, melhor dizendo, como que a gente segrega uma aplicação? Né? Por que segregar? Então aqui isso daí tem uma frase dita muito lá pelos imperadores, etc. Né? Dividir para conquistar, né? Basicamente em computação seria a gente ter microserviços, ou serviços que sejam. Por quê? Porque quando você está dividindo, quando você está segregando a sua aplicação, você está ganhando manutenibilidade, escalabilidade, fácil adição de features, você ganha uma série de benefícios que são assim, não seriam suficientes, eu diria, para que você inicie a sua aplicação por microserviços. Por quê? O ideal é que você tenha métricas, que você saiba quantificar qual a parte da tua aplicação faz sentido ser isolada, qual a parte da minha aplicação que está gargalando. E a partir desse entendimento, você começa então a pensar em como que eu vou limitar isso a um serviço. Contexto delimitado é algo que surge com Eric Evans, em Domain Driven Design, e ele basicamente acaba explorando uma forma que a gente tem, isso daí basicamente no cenário que ele estava, ele se referia a aplicações monolíticas como um todo, mas como que a gente organiza ou como que a gente divide o nosso monolito, arquiteturalmente falando, da maneira que faça mais sentido para a nossa aplicação. Então ele trabalha uma ideia que chama contexto delimitado. Em um contexto delimitado, se a gente olhar para essa imagem, a gente tem um rio, e se a gente pensar, por exemplo, numa aplicação, sei lá, Deus desenvolvendo uma aplicação, por exemplo, ele poderia ter um domínio aquático.
E dentro desse domínio aquático, encorpar tudo aquilo que for referente a ele. Ou seja, eu teria lá minhas águas vivas, minhas espécies de peixes e etc. A ideia aqui é que vocês entendam que isso seria um domínio, isso daí seria um contexto delimitado de um domínio. Então, o que acontece em 2013, 2014, com essa onda de microserviços que nós temos? O pessoal passa a olhar para cenários já existentes, a gente vai perceber que computação, muitas vezes os conceitos eles já existem. O próprio conceito que a gente tem hoje de microserviço, ele deriva, né, de contextos de alguns cenários de SOA, que seria Service Oriented Architecture. E lá sim a gente tem definições, padrões de integração, a gente tem uma série de coisas que já estavam definidas há muito tempo, só que hoje em dia elas são repensadas, são encaixadas no contexto atual. O mesmo acontecendo com o contexto delimitado. Então isso daí surge lá no livro, para um cenário que não era esse que se estava esperando, ninguém falava de microserviço naquela época. No entanto, o pessoal, os acadêmicos, eles identificaram que aquilo ali faria sentido para a gente também delimitar o que seria o contexto de uma aplicação. Afinal de contas, se eu já estou pegando o meu monolito e já estou segregando ele em domínios, a facilidade que eu teria de pegar esse domínio e transformar ele numa aplicação se tornaria muito mais fácil se isso daí é aplicado desde a tua aplicação monolítica até mesmo para um momento futuro que você queira transformar isso num microservice. Então, a gente entende por que a gente segrega, necessidade de negócio. Não faz sentido a gente escrever uma linha de código que não atende o meu negócio. Afinal de contas, é ele que está pagando o nosso salário, é para ele atender uma necessidade de negócio que a gente está escrevendo o código. Então, a gente entende, a gente sabe que agora a nossa necessidade aumenta, a gente tem que segregar. A partir do momento que eu segreguei, eu preciso interligar. Porque, como eu disse inicialmente, dividir para conquistar. Então, se você está dividindo ainda o que é parte de um todo. E você precisa, em um determinado momento, interligar esse todo, fazer com que ele volte a ter a sua forma inicial. E, a partir daí, como que eu consigo interligar ele? Agora, entrando efetivamente no que seria o assunto, modelos de comunicação. Ou seja, vamos pensar da seguinte maneira. Da mesma forma que a gente tem uma ponte interligando uma ilha, e a gente tem uma ferrovia de concreto, e a gente tem os carros que trafegam sobre ela, quando a gente está pensando em comunicação de sistema, a gente está pensando basicamente nesse mesmo cenário. Por quê? Percebam que eu posso traduzir a questão da minha via de acesso, da minha ponte, para um simples protocolo. Por exemplo, HTTP. Eu poderia traduzir, por exemplo, os carros que trafegam ali, como as informações que meu sistema está trocando entre ilha e praia, talvez. Isso daí poderia ser representado por um JSON ou por um XML. Percebam que o ponto aqui é, quando a gente está interligando sistemas, quando a gente está comunicando aplicações, a gente sempre vai ter um meio comum de acesso, e nesse meio comum de acesso, um formato de mensagem que é interoperável nas duas pontas. Mas não necessariamente uma ponta precisa conhecer a outra, uma ponta precisa saber como a outra está implementada. Basicamente, essa é a ideia de quando a gente começa a pensar em modelos de comunicação. Dentro deles, eles se dividem em síncronos e assíncronos. Aqui eu não me estendo muito. Síncrono é aquela questão que você tem que esperar uma determinada ação concluir para que você possa, então, iniciar uma nova ação. E assíncrono acontece de maneira mútua. Eu não preciso esperar um processo, uma determinada ação se encerrar para que eu possa iniciar outra. Partindo desse raciocínio, o que eu teria de modelo de comunicação síncrono? Né? O mais comum e assim, o que na verdade acabaria assim, originando, dando força para todos os outros que vêm depois, porque se a gente para e olha os modelos de comunicação, basicamente são variações de RPC, não necessariamente, mas assim, a grosso modo falando, a gente poderia pensar que quando a gente está interligando duas aplicações distintas, a gente está fazendo chamada remota de procedimento. Chamada remota de procedimentos é basicamente da mesma forma como você trabalha a sua aplicação local hoje, como você faz as suas chamadas de função hoje, passando o parâmetro que ela está esperando e esperando um retorno, o mesmo acontece com chamadas remotas de procedimento. A diferença é que não necessariamente o agente que está solicitando a função, que está chamando a função, é o mesmo que vai estar executando.
Afinal de contas, eu falei que isso é remoto, então também não faria sentido. Pode até estar no mesmo servidor, no mesmo ambiente, talvez em containers separados, mas ainda assim você está chamando uma função que está sendo executada em outro lugar, que não necessariamente do lugar de origem. Dentro de Remote Procedure Call, principalmente pensando no cenário web, e em um modelo de comunicação síncrono, teríamos basicamente esses dois modelos, JSON RPC e XML RPC. Mais uma vez, voltando naquele exemplo que falei com vocês com relação à questão da ponte, de você ter um protocolo e de ter um meio comum que é interoperável entre as duas pontas, isso daqui agora vai passar a ficar um pouco mais claro. Porque normalmente quando a gente pensa em RPC dentro de um cenário web, a gente está pensando em atuações em cima de um modelo cliente-servidor, normalmente, de acordo com a própria especificação, fazendo requisições POST para um único servidor que você tem de RPC, e esse servidor RPC ele é responsável por conter todas as funções, todos os serviços que quem estiver disposto a consumir poderá consumi-los. Partindo desse raciocínio, vamos ver então que seria basicamente um modelo de requisição de XML RPC comum. O mais legal é que a maioria das linguagens, se não todas, PHP, Java, Go, C Sharp, etc., elas têm bibliotecas para você trabalhar com JSON RPC, XML RPC. Ele é um protocolo, ele tem especificações escritas que descrevem como isso deve acontecer e, basicamente, o modelo de requisição dele seguiria esse formato, né? Então, como eu disse, é uma requisição POST que você acaba fazendo. Se a gente olhar, a gente tem method call, method name e abaixo uma lista de parâmetros. Ou seja, esse XML ele está documentado, ou seja, quem for trabalhar com RPC certamente vai seguir as características de um documento como esse, que basicamente seria qual que é o método que eu estou chamando e quais são os parâmetros que esse método espera receber. E a partir daí, como as linguagens já possuem normalmente clientes e servidores RPC, a partir do momento que você começa a intercambiar esse tipo de arquivo, ele consegue interpretar isso daí e chamar a respectiva função que você está especificando no method call. Pô, legal, a gente está falando então de modelo síncrono, cliente-servidor, a gente fez uma requisição, a gente está numa resposta. E como seria esse modelo de resposta, por exemplo? Então a gente tem também XML RPC Response. Basicamente ele representa o mesmo documento XML. Então, mais uma vez, a gente tem um meio de comunicação, HTTP. Dentro desse meio de comunicação a gente está trocando mensagens utilizando arquivo XML, buscando o processamento que acontece em outro hardware e trazer esse resultado para um outro hardware completamente diferente. O modelo de resposta. O que muda basicamente é a questão do tagueamento. Então a gente agora tem method response, não mais method call, como a gente viu. E também ali os parâmetros de saída dele, ou seja, o que essa função retornou para mim. E a partir daí, a tua biblioteca de client, RPC, parceia esse documento e você consegue então obter o resultado que você estava esperando ser processado pela sua função. JSON RPC. JSON RPC, basicamente, aí o que acontece? As especificações são bem diretas, a gente está falando de RPC para web, e então o que acontece? A única coisa que muda agora é o formato de arquivo que a gente está trafegando. O conceito que está por trás é o mesmo. Então, se a gente olhar, a gente vai perceber que a notação JSON ela é assim, menos verbosa do que uma marcação de XML que a gente tem. Pode ser que isso daqui faça dele um modelo talvez um pouco mais adequado de ser utilizado, não sei, depende muito da sua necessidade de negócio como um todo. Mas, basicamente, ele está lá, a especificação do protocolo 2.0, eu quero chamar um método de subtração e eu estou passando esses parâmetros, eu estou especificando um ID para que seja processado por um back-end que eu desconheço. Da mesma forma, a gente está falando cliente e servidor, então eu também devo esperar uma resposta. E o modelo de resposta dele seria esse arquivo JSON que a gente está vendo aqui, contendo o resultado, a especificação do protocolo, o ID sobre o qual esse resultado foi operado. Na documentação de JSON RPC, vocês vão encontrar lá outras maneiras de você conseguir compor esse XML para cenários um pouco mais complexos, vou assim dizer. Aqui, obviamente, no extremo do didatismo, só para a gente poder entender um pouco.
Um outro cara que ganha força, basicamente, é uma evolução de serviços RPC, é SOAP. Mas o que seria SOAP? Né? Ele é um protocolo muito bem definido, inclusive especificado pela W3C, que permite a gente também distribuir o processamento e consumir informações da nossa aplicação com um baixo acoplamento entre cliente e servidor. Ou seja, da mesma forma como os outros que a gente estava vendo, você vai ter uma via de acesso, comumente HTTP, também trabalhando com POST, e trafegando um arquivo XML. A questão aqui é que SOAP, né, como eu disse, ele pode ser entendido como uma evolução de serviços RPC, é dada as características que ele acaba tendo. Né? Você pode ter SOAP utilizando ou não WSDL. WSDL seria Web Service Description Language, e basicamente seria uma documentação que você teria, seria like um Swagger de REST que você tem, sei lá, poderia pensar dessa forma. Por quê? Porque no WSDL você vai estar encontrando os serviços que esse servidor SOAP está expondo, os tipos de parâmetro que esse servidor está expondo e o tipo de retorno que você pode esperar para cada tipo de serviço. O formato de requisição é mais rígido, essa rigidez ela fica mais explícita quando a gente começa a fazer um contraponto com os formatos que a gente tem dentro de REST, mas SOAP como um todo ele tem essa característica de ser um pouco mais rígido, ou seja, o XML ele tem toda a questão de envelopamento, SOAP tem toda uma definição que está especificada pelo protocolo que a gente deve respeitar. Isso torna ele talvez um pouco mais rígido, mas outros podem ver essa rigidez como talvez um ponto de segurança para o uso do protocolo. Como eu disse, ele funciona como um serviço RPC. Da mesma maneira, você está intercambiando um arquivo ali que ele sabe qual que é a função que tem que ser chamada, ele sabe quais são os parâmetros que devem ser passados. E, mais uma vez, as linguagens, obviamente, têm isso daí já implementada nativamente, né? SOAP Server e SOAP Client. Na hora que eu faço uma requisição utilizando uma biblioteca de SOAP Client, enviando um documento, o SOAP Server sabe como tem que lidar com esse tipo de documento. Legal, mas que tipo de documento seria esse? Eu falei que ele tem uma característica um pouco mais rígida, e isso daqui é bacana vocês conhecerem, porque não que necessariamente vocês vão já sair, vão fazer isso utilizando o SOAP, ou vocês vão fazer utilizando o RPC e etc. Mas é a questão de saber, do ponto de vista de produzir e consumir informações, como que eu consigo fazer isso? O que eu tenho de conceito que me permite trabalhar dessa forma? Como que eu consigo comunicar as minhas aplicações? Então a proposta aqui está sendo justamente a gente vir entendendo esses modelos de comunicação, para que quando a gente esbarrar com um deles no cenário real, a gente saiba exatamente sobre qual a gente está falando ou sobre qual a gente está trabalhando. O modelo de requisição SOAP basicamente seria esse. Então, em laranja, ali em amarelo, sei lá, meio daltônico, está marcando lá o envelope SOAP. E da mesma forma que a gente tem para os RPCs, perceba lá logo abaixo do Wave Body, a gente tem lá NS1 Create. E aí eu estou passando, ou seja, ali já é o nome do serviço que eu estou chamando, já lá do lado do servidor, e abaixo são os parâmetros, ou seja, eu estou passando um parâmetro de nome, percebe que ele tem uma marcação de tipo, coisa que a gente lá no RPC já não tinha, e você vai definindo todos os parâmetros que a sua função espera para ser processado. Obviamente, cliente e servidor, então mais uma vez a gente está esperando ali que isso daí tenha um response para mim. E o modelo de resposta também segue o mesmo modelo, o mesmo formato. Você tem um envelope SOAP e dentro desse envelope, da mesma forma que você tem lá o method call para fazer uma requisição no XML RPC e um method response no XML RPC, aqui você tem o método de resposta, que é a tag de resposta, na verdade, contendo o resultado do processamento dessa chamada SOAP que você fez. Então, basicamente, você acaba o tempo todo fazendo requisições cliente-servidor, hora ou outra utilizando um modelo ou outro de comunicação. Pode estar utilizando XML RPC, você pode estar utilizando JSON RPC, posso estar utilizando o SOAP. No cenário que eu trabalho, que eu atuo, a gente tem alguns pontos de aplicações que temos que precisa se comunicar com serviços externos da ANS, serviços externos governamentais, e normalmente a troca de mensagens com esses órgãos acaba acontecendo em cima de SOAP. Então, apesar de ser um padrão assim que
não é tão comum hoje em dia a gente ver sendo aplicado. Tem muita aplicação que ainda utiliza e tem muita aplicação legada que também expõe os seus dados utilizando esses mecanismos. REST, né? Isso daqui eu acho que é o queridinho de todos. Todo mundo tem um certo apego pelo estilo arquitetural. Eu particularmente também gosto bastante dele. E assim, se a gente parar para pensar, Lorna Jane Mitchell, que é a autora desse livro de PHP, Web Services em PHP, que é um livro que tem uma difusão bem grande mundialmente, ela diz para nós que, diferente dos estilos RPC, o SOAP REST tende mais a um conjunto de princípios do que um protocolo. E, de fato, eu concordo com ela, porque se a gente parar para começar a pensar nas características que a gente tem, que acabam compondo uma API REST, você percebe que é basicamente justamente uma ideia de princípios que a gente tem que praticar em cima de algo que já existe. Vamos entender isso um pouco melhor, entendendo um pouco das características. Né? Porque a gente já tem o protocolo, vamos imaginar cenário web agora, então a gente está falando de HTTP, web, se não toda, ela toda está rodando em cima de HTTP. HTTP ele já tem lá os verbos, ele já tem lá os seus códigos de respostas, ele já tem lá os seus headers, eu já consigo trafegar diferentes tipos de conteúdo com base num content type, que é um atributo de header que eu tenho. E, basicamente, o que acontece com o Highfield em 2001, lá no começo, quando ele começa a escrever a dissertação que define para nós o que seria REST? Basicamente, ele começa a olhar para as aplicações que nós temos, para a forma como nós fazemos. Comumente, o software que a gente faz, ele está o tempo todo escrevendo, alterando, deletando ou lendo algum tipo de informação. Ou seja, a gente está fazendo, na maioria dos casos, a gente está operando em cima de operações de CRUD, e ele começa a olhar para essas questões do protocolo e do que ele já tem implementado. Vale salientar aqui que REST não é limitado apenas a HTTP, apesar de eu não conhecer outro protocolo que implemente-o tão bem. Ele não é uma limitação, mas sim apenas o que melhor se encaixa. Por isso que todas as definições que nós temos acontecem em cima de HTTP, mas quando a gente pensa em REST e a gente pensa na nossa aplicação que a gente está fazendo um CRUD. E o que acontece? Diferente do que é lá com o RPC, que você vai chamar uma função e vai passar um parâmetro, quando a gente pensa em REST, a gente está pensando justamente porque é um conjunto de princípios. Vamos começar então a utilizar o que o protocolo tem, as abstrações que o protocolo tem, que já está nele, que já está na web, para a gente começar a construir as nossas APIs. E aí o que ele começa então a pensar? Ele começa a estruturar as questões do uso dos métodos. Ou seja, a gente tem um CRUD. E, basicamente, a gente tem alguns outros verbos HTTP, mas comumente 4 em específicos, get, post, put e delete, que se a gente parar para pensar, eles podem refletir operações de CRUD que a minha aplicação está sofrendo. E, a partir daí, então, ele começa a definir, obviamente, questões de modelo de resposta, questões de hypermedia. A dissertação é enorme, tem vários pontos que ele aborda, até mesmo da questão de rede de computadores. Mas, assim, do ponto de vista prático, o que a gente vê no mercado, o que a gente vê acontecendo? A gente vê APIs comumente que utilizam os verbos get para poder fazer as suas operações de listagem, ou seja, se eu quero obter determinados recursos, perceba que ele também trabalha muito a questão de recurso que você tem ali, e um recurso pode ser qualquer tipo de coisa, pode ser um arquivo, pode ser uma foto, pode ser um JSON, pode ser um XML, whatever, não temos uma restrição para que é um recurso dentro da web, mas basicamente o que ele começa a fazer? Vamos então fazer um get para poder obter um dado. Se a gente for criar uma operação, ou seja, se for acontecer alguma ação de persistência no meu banco de dados, não me interessa como isso vai acontecer, não me importa qual linguagem, qual que é o framework, vamos usar o verbo do próprio protocolo para definir isso. Então a gente acabaria utilizando o post para poder criar um determinado recurso, a gente utilizaria put para poder deletar, ou para poder alterar, me perdoe, e talvez para poder deletar, obviamente, a gente utilizaria delete. A questão aqui é justamente na forma como que você trabalha com o que o protocolo te dá.
E à medida que você vai entendendo os conceitos de REST e você vai aprimorando o uso dele de acordo com o que o Highfield descreve, você vai ficando mais próximo do que a gente chamaria de RESTful, né? Que seria assim, você tem lá os níveis de maturidade, que é justamente assim, o quão certo ou o quão próximo de uma implementação REST eu estou. Formatos de respostas flexíveis. Por que eles são flexíveis? Se a gente fazer uma analogia com os primeiros que eu mostrei de RPC propriamente dito, XML RPC ou de SOAP que seja, se o teu arquivo XML que você está trafegando não tiver naquelas características, não tiver naqueles padrões, certamente o servidor ali, o SOAP Server ou o seu RPC Server, ele não vai conseguir entender o que você está solicitando e ele, como consequência, não vai processar o que a sua aplicação precisa. No entanto, quando a gente pensa em REST ele também não tem uma limitação a JSON, nem uma limitação a XML, ele é muito assim, flexível, vamos assim dizer, nesse contexto, e também flexível com sentido ao conteúdo que esses arquivos possam ter. Né? Se a gente parar para pensar basicamente no endpoint de uma API REST, ela é composta basicamente por coleção e identificadores de uma coleção. E o que eu estou fazendo com essa coleção ou com esse identificador de uma coleção é definido pelo verbo que eu estou utilizando, HTTP ali no momento. Ou seja, eu posso estar fazendo, enviando qualquer tipo de JSON, qualquer tipo de XML, contendo qualquer tipo de conteúdo, obviamente, desde que faça sentido para a minha aplicação, mas, do ponto de vista de REST, isso não é um imperativo, não existe lá uma definição, você tem que chamar o teu método num method call e você tem que esperar a resposta num method response. Isso não existe ali. Outra característica é o fato dele não manter estado, ou seja, tudo que uma requisição precisa estar contido nela, ou dentro do seu corpo, ou dentro do seu header. Ou você não precisa, como que eu posso dizer para vocês, dividir estado, você não precisa armazenar estado da sua aplicação. Um exemplo de estado compartilhado seria, por exemplo, o uso de sessions. Quando você está trabalhando com REST, você esquece todos esses caras, você esquece disso daí, porque não faz sentido, porque se você está construindo uma aplicação REST, você está construindo uma aplicação que é stateless e que não deve armazenar estado algum de nenhum tipo de recurso. Ações em cima de recurso, que é basicamente o que eu acabei dizendo. Então você tem o uso adequado dos métodos, os tipos de respostas mais esperados para cada tipo de ação, ou seja, se eu conseguir fazer um post e criar um usuário numa determinada coleção, eu não espero que essa API me devolva um código 400. Não faria sentido, o 400 ele entra na família de erro. Eu consegui realizar a minha ação, eu fui até o fim. O ideal seria que ela me devolvesse um código 200. Então percebe que para você poder também implementar REST da maneira mais adequada possível, você tem que conhecer o protocolo em si, as características do protocolo em si. Da mesma forma que se talvez eu buscasse por um recurso em qualquer e não o encontrasse, eu devolveria 404, not found, não estou encontrando, e você começa então a olhar para as famílias de erro do serviço HTTP que você tem, códigos da família 100, da família 200, que representa sucesso, 300, que é os códigos de redirecionamento, 400 representa alguns códigos de erro, e 500 lascou tudo. Você passa então a interpretar o melhor modelo de resposta para cada tipo de ação e cada tipo de requisição que o meu cliente está fazendo para a minha aplicação. Hypermedia é um outro ponto bem importante da gente conhecer, que é basicamente o que eu posso fazer com um determinado recurso ou com uma determinada coleção que eu estou fazendo. Então você acaba basicamente disponibilizando quais são os próximos endpoints que eu tenho para um determinado recurso de uma coleção. Supondo que eu fiz lá um user /1, eu posso fazer um user /1 fazendo um put para poder alterar, eu posso fazer um user /1 chamando um delete para poder excluir, enfim. É a possibilidade do que eu consigo fazer com esse recurso, estando descrita na minha resposta, estando descrita em conjunto com a minha resposta. Aqui é interessante, não confunda REST com RPC, porque como a gente viu, ele tem uma série de características que olham para o protocolo, para a forma como você vai trabalhar com o protocolo HTTP para poder atingir um objetivo. O objetivo é o mesmo, eu estou querendo comunicar a aplicação. Estou querendo comunicar dois caras, cliente e servidor, um não conhece a implementação do outro, no entanto, um depende do outro para poder compor uma necessidade de negócio.
Então, REST não é um RPC, justamente por quê? Porque quando eu estou trabalhando com RPC, eu estou fazendo chamada remota de procedimento. Quando eu estou trabalhando com REST, eu estou trabalhando com operações do próprio protocolo em cima dos recursos, ou seja, em cima do que a minha aplicação está oferecendo. Um outro modelo que a gente acabaria tendo, mensagerias. Mensagerias, basicamente, MON e AMQP. A MQP aqui no caso, aqui agora eu começo a falar de modelo assíncrono, né? Só para salientar. Então, MON seria Middleware Oriented Message. Ou seja, a gente tem agora um cara que vai centralizar, um broker que a gente costuma chamar, que ele vai receber requisições de um determinado producer, de alguém que está produzindo, ele vai colocar isso daí numa fila para que alguma outra aplicação ou algum outro agente possa consumir esse tipo de informação. Tá, mas como que isso, basicamente a gente tem dois modelos quando a gente pensa, a gente tem point-to-point e pub-sub. Point-to-point é a questão de filas propriamente dita, é uma relação de 1 para 1, e pub-sub é a questão onde eu começo a trabalhar com o que a gente chama de tópicos, ou seja, eu tenho um produtor que vai poder produzir mensagens para vários consumidores. Um desenho para poder representar isso daí, então point-to-point seria basicamente eu ter um cliente que ele envia uma mensagem para uma determinada fila, essa fila tem alguém que está ouvindo ela, e cada vez que eu tiver uma mensagem processada, produzida para essa fila, esse agente vai conseguir receber esse processamento, ou esse resultado, ou até mesmo processá-lo, se for o caso. Isso depende muito da necessidade de negócio de cada aplicação. Os publishers e subscribers, então no centro a gente teria um tópico. Basicamente o conceito também ainda de fila continua sendo válido, mas o que muda aí é que nos tópicos a gente tem, por exemplo, o client 2 e o client 3 que estão inscritos nesse tópico. E o que acontece quando o client 1 produz uma mensagem para esse tópico? Todos os outros que estão inscritos recebem automaticamente essas mensagens. Isso daí seria já a gente pensando num modelo de comunicação assíncrono, publisher e subscriber. Um outro ponto que a gente pode precisar também de comunicação na nossa aplicação seria real-time. Como eu disse para vocês, a questão de SOA, como eu falei da questão de Contest Bounded, que são assim, conceitos que nascem em outras épocas computacionais, da mesma forma vai acontecer com real-time quando a gente começa a entender as chances que, as tentativas, ou melhor dizendo, que a gente teve de tentar produzir real-time dentro da web. Inicialmente, basicamente são essas três, que está inclusive descrita pela própria IETF, no caso, que é pooling, long pooling e HTTP streaming. Mas o que seria basicamente esses caras? Pooling ele surge bem lá no comecinho, quando vem o modelo de requisições Ajax, você consegue fazer chamada síncrona no navegador. E o que a gente vai fazer? Vamos imaginar que eu tenho lá o meu site da New York Times. Eu cuido desse site. Esse site ele tem uma área de notícias, uma notícias em destaque. E a partir do momento que essa notícia for cadastrada, eu quero que ela apareça na minha área de destaque. Mas como que eu vou fazer isso? O pooling consistia no seguinte, consistia em ter requisições HTTP sendo feitas de tempos em tempos, perguntando para o servidor, tem notícia nova, tem notícia nova, tem notícia nova. Só que isso é um modelo que não escala. Começa a multiplicar a quantidade de usuários que você tem e o tanto de requisições que vai estar sendo feitas num curto intervalo de tempo. Uma hora esse teu servidor vai crashar. Então eles começam a refinar, percebam, isso daí são tentativas de tentar pegar o protocolo HTTP, ou seja, um protocolo que ele é síncrono, blocante, e tentar prover dentro dele o que a gente vai chamar de comunicação bidirecional mais à frente. Long pooling é basicamente a mesma ideia, só que ele vai fazer o quê? Ele vai abrir uma requisição HTTP, ele mantém essa requisição aberta, até que o servidor me dê uma resposta. A partir do momento que o meu servidor respondeu com algum evento de atualização, eu encerro essa requisição e inicio uma nova. E ele segue esse fluxo de maneira contínua. Ou seja, tem uma requisição, tem notícia de destaque, devolve a notícia de destaque, encerra essa requisição e inicia novamente. HTTP Streaming segue basicamente a mesma ideia, só que sem fechar as requisições. Ele vai abrir uma requisição e ela vai ficar aberta lá no estado de pendente e o servidor vai respondendo ela sem nenhum header indicando que essa requisição foi fechada. Ou seja, o teu back-end ele não encerra a conexão, ele vai somente enviando as respostas, mas ele nunca envia um indicativo de que essa conexão foi encerrada.
Se a gente for pensar num desenho para facilitar, questões de long pooling, então ele faz uma solicitação, a partir do momento que o servidor tem um evento acontecendo, ele fecha essa requisição e o fluxo inicia normalmente. O que acontece na primeira série e na segunda é que pode ser que nesse meio tempo que eu estou fazendo a requisição não tenha atualização. Então eu estou gastando recurso, eu estou sendo, assim, não estou sendo assertivo com a minha solução. E HTTP Streaming também tem a mesma pegada. Só que percebam, ele faz a requisição e depois a seta ela só volta. À medida que vai tendo processamento no servidor, ele só vai respondendo e o cliente não precisa fechar essa requisição, nem o back-end, nem nada. Obviamente você vai esbarrar em problemas de escalonamento e tudo mais. Pensando nisso, o pessoal eles começam então a observar o que a gente tem dentro da web, né? Então a gente tem lá HTTP rodando no modelo de rede TCP/IP, eles começam a olhar o que eles querem com real-time é prover comunicação bidirecional. Mas como que eu vou prover comunicação bidirecional dentro da web até então, né? Então eles começam a olhar para a segunda camada, TCP tem socket. Socket ele permite que a gente faça comunicações bidirecional. Comunicação bidirecional, trocando 6 por meia dúzia, full duplex aqui, seria igual uma comunicação de um telefone. Então eu falo e ouço sem ter nenhum tipo de interrupção, né? E o WebSocket ele surge lá em meados de 2008 também, junto com a especificação de HTML5, e ele implementa sockets nos navegadores. Ou seja, como o socket agora ele me permite fazer comunicação bidirecional efetiva, eu consigo agora de fato ter comunicação bidirecional na web. Eu consigo agora fazer real-time dentro da web. O HTTP ele é um ponto-chave, porque ele é a ponte para a sua comunicação com o WebSocket. O WebSocket é um protocolo, como tal, ele tem suas características, WS, //, o teu servidor de socket. A implementação do ponto de vista de linguagem, principalmente para quem está no back-end, basicamente vai se basear em implementações de socket. Então você acabaria escrevendo sockets ali, que vão basicamente ser conectados através de JavaScript no navegador do próprio cliente. Ou seja, ele inicia a sua aplicação, o processo se chama handshake nesse cenário. É um dos processos mais importantes que a gente tem quando a gente está pensando em WebSocket. E o handshake consiste em justamente, eu acesso a minha aplicação, ela vai com bibliotecas JavaScript propriamente dita, depois no site da MDN vocês podem conferir os exemplos, ele vai estabelecer uma conexão com um servidor de socket, esse servidor de socket vai devolver headers para esse cliente, informando que agora eles estão conectados de maneira bidirecional. E a partir desse momento, o exemplo que deixa esse comportamento mais claro seria o exemplo de um chat, onde você não necessariamente precisa ir até a outra página e atualizar a página para ver se tem algum tipo de mensagem. À medida que a pessoa envia, você já acaba recebendo essa mensagem. Outros exemplos que acabaria se adequando, né, quando a gente pensa em real-time, além, obviamente, da questão do site de notícias que eu exemplifiquei, que seria facilmente resolvida com isso, porque o servidor teve atualização, ele informa. O cliente teve algum tipo de atualização, ele informa. Então percebe que a comunicação agora acontece nos dois sentidos, diferente do que acontece quando a gente pensa simplesmente no modelo cliente-servidor, que você tem que ter um cliente fazendo uma requisição efetiva para que o servidor possa responder. Nesse cenário, o servidor ele responde mesmo sem ter um cliente solicitando. Ele vai responder à medida que os eventos vão acontecendo, à medida que as ações vão acontecendo dentro da minha aplicação. Então aqui estão algumas referências que eu utilizei para poder elaborar esse conteúdo para vocês. E a ideia aqui basicamente hoje foi: por que a gente tem que dividir uma aplicação? A gente entende que a necessidade de negócio é que rege essas decisões. Então, a partir do momento que eu tenho que segregar a minha aplicação, eu tenho que metrificar qual parte precisa ser segregada, como, por exemplo, se eu pensasse num site de vendas de ingressos na noite de um show, essa venda de ingressos talvez não faça sentido estar dentro do meu monolito, porque eu preciso escalar isso de maneira independente, e eu escalar isso de maneira independente significa menos custo, porque o hardware para ela vai ser um hardware específico, do que eu ter que escalar uma quantidade de hardware gigantesca para uma aplicação monolítica. Então a gente compreende necessidades de negócio que justificam você implementar as questões de microserviços, essas questões de engenharia de software, e basicamente você depois precisa interligar. E interligando é onde a gente faz sentido a gente compreender as formas que a gente tem de integração entre sistemas.
O que eu tinha para falar para vocês nessa tarde, basicamente era isso. Espero que tenha sido muito útil. Muito obrigado a todos.